olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luciano Figueiredo, senhores. Sou professor de Direito Civil aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva e é, como sempre, um grande prazer estar aqui no Complexo em mais este curso aqui, um módulo de Direito Civil visando a aprovação nas carreiras de auditor, não é verdade? Tanto auditor fiscal do trabalho como auditor fiscal da Receita Federal, e vos adianto de logo que essa fusão não lhe trará nenhum prejuízo, haja vista que o conteúdo programático é simplesmente o mesmo, ok? Então, tanto de auditor fiscal do trabalho, quanto de auditor da Receita Federal, em Direito Civil, obviamente, falo por minha cadeira, conteúdo programático é exatamente o mesmo, são idênticos. Então, não há nenhum problema nessa fusão que nós iremos realizar aqui no curso. O nosso curso ele é dividido em 10 aulas, ok? 10 aulas teóricas. Nessas aulas eu irei tratar de todos os temas do edital. Nós iremos, senhores, esgotar o nosso conteúdo programático previsto no edital. E iremos ainda, durante as aulas, resolver uma ou outra questão para que os senhores tenham a exata noção de como este conteúdo costuma ser cobrado em prova ou como tais questões costumam incidir nas provas de Direito Civil. Beleza? Adianto de logo que aqueles que tiverem interesse em fazer uma resolução de questões um pouco mais aprofundada devem buscar o curso de resolução de questões. Nós temos um curso da FT de resolução de questões que serve também para auditor fiscal, um curso de 3 aulas, no qual, senhores, eu pego todas as últimas provas de auditor, bem como pego ainda as demais provas da carreira fiscal, Cefaz, enfim, tantas outras, e faço essa revisão através das questões, tá? Antes de começar, porém, o nosso conteúdo programático, sempre vem aquela pergunta inicial. Luciano, estuda por onde? Qual é o referencial teórico que eu devo buscar aí para me aprofundar visando o êxito na prova? Amigos, olha só, além do roteiro de aula, que eu sempre disponibilizo para vocês, com algumas noções teóricas, os artigos de lei que eu utilizo durante o curso, bem como algumas questões que eu irei fazer a resolução durante as respectivas aulas, além desse roteiro de aula, é interessante que os senhores façam a leitura da lei, sim, é extremamente importante a leitura da lei, e aí você tem 2 caminhos, né? Você pode adquirir um vade-mecum, que é a Bíblia do Direito, o vade-mecum, é uma compilação legislativa, tem Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, Processo Penal, CLT, etc., enfim, está tudo lá. Ou você pode ainda, caso tenha interesse, consultar pela própria internet no site do Planalto. Tá? Lá tem todos os diplomas legislativos devidamente atualizados. Como você é um aluno online, tenho certeza que não vai ter dificuldade de ingressar no site, até mesmo pelo Google, ok? Jogando o nome do diploma, Código Civil, CLT e ter acesso a tais artigos. É extremamente importante a leitura de tais artigos, porque a prova, muitas de suas questões, muitas das questões cobradas em prova, são pautadas em artigo de lei. Então, fiquem aí atentos na leitura da lei. Além da leitura da lei e da verificação do nosso material teórico, lhe aconselho também a leitura de um resumo, de uma sinopse. E aí existem algumas sinopses do mercado, tá? Uma primeira sinopse é a sinopse do Carlos Roberto Gonçalves, da editora Saraiva. Carlos Roberto Gonçalves, da editora Saraiva. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. É a sinopse, ok? Porque o Carlos Roberto tem várias obras. Ele tem um manual, por exemplo, que é bem grande. Ele tem um direito civil esquematizado, que lhe serve também. Pode ser ele, se você quiser, o direito civil esquematizado. Ou a sinopse, que é menorzinha. Penso que a sinopse já lhe atende na leitura inicial. Quem está no nível um pouco mais forte, pega o direito civil esquematizado do Carlos Roberto Gonçalves, que vai ter um aprofundamento melhor, tá? Além do livro do Carlos Roberto Gonçalves, lá da editora Saraiva, e aí aproveito para fazer um adeno, gente, o nosso conteúdo programático aqui, ele só versa sobre parte geral e responsabilidade civil, ok? Então, quando for comprar livro, a sinopse do Carlos Roberto, por exemplo, basta pegar o volume de parte geral e de responsabilidade civil. É porque direito civil é um mundo. Talvez quem não seja da área de direito não saiba disso, mas direito civil tem parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos, contratos em espécie, responsabilidade civil, direitos reais,
família e sucessões. É um mundo. É um mundo. Você não precisa comprar todos estes livros. Basta a parte geral e responsabilidade civil, que é o conteúdo da sua prova. Então, quando for comprar a sinopse do Carlos Roberto, fica atento nisso, tá? Pega o volume de parte geral e pega o volume de responsabilidade civil. Além da sinopse do Carlos Roberto Gonçalves, eu lhe indico ainda, para aqueles, repito, que tem um nível um pouco mais aprofundado, o livro do Flávio Tartucci, O Direito Civil Esquematizado, do Flávio Tartucci. É uma aquisição bacana também. O livro lá do Tartucci, a editora é a Método. Além do livro do Tartucci, tem um livro também do nosso colega aqui da casa, professor Cristiano Sobral. Cristiano Sobral tem o Direito Civil Esquematizado também. É um livro bacana também. Eu só chamo a atenção de vocês sobre Direito Civil Esquematizado, que estes livros são livros que contemplam de parte geral até sucessões. E você, em tese, não precisa de todo este conteúdo programático. Você só precisa de parte geral e responsabilidade. É só o que lhe interessa. Então, na hora da aquisição, é bom você fazer essa ponderação para ver se o custo-benefício compensa. Para encerrar as indicações, indico ainda a minha sinopse da parte geral da editora Juispodium, ok? Sinopse volume 10, da editora Juispodium, que está entrando aí em sua tela agora. Então, está aí na sua tela. Sinopse, parte geral, editora Juispodium. Ficou bem bacana, gente, porque essa sinopse está com questões comentadas, tem notícias da jurisprudência do STJ e do STF, as questões estão diluídas no curso do livro, o custo-benefício é bem legal, vocês podem adquirir no site da própria editora ou nas livrarias aí espalhadas pelo país, inclusive na Saraiva, ela está à venda. Ok? Bem, vencido esse primeiro quebra-mola, né, de por onde estudar, vamos começar a estudar, não é verdade? Afinal de contas, nós viemos aqui para isso. E o nosso primeiro tema, Maísa, joga aí na tela, por favor. Nosso tema 1 do curso, olha ele aí, é a pessoa física. Pessoa física, que é chamada também de pessoa natural ou de existência fisível. Física, natural ou de existência fisível é o nosso tema inicial do nosso curso. E para começar a estudar a pessoa física, Maísa, joga aí, vou começar tratando do nosso ponto 1. Personalidade jurídica. Então, vou iniciar tratando aí do nosso ponto 1, personalidade jurídica. E o que vem a ser, amigos, o que vem a ser essa personalidade jurídica? Essa personalidade jurídica consiste na aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Esta é a nossa personalidade jurídica. Aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica. Quem tem personalidade jurídica é chamado de sujeito de direito. Quem tem personalidade jurídica é denominado de sujeito de direito. E são dois, joga aí na tela para mim, por favor, dois os principais sujeitos de direito no Brasil. A pessoa física e a pessoa jurídica. Então, quem tem essa aptidão genérica de titularizar direitos e contrair deveres na ordem jurídica é chamado de sujeito de direito. E são dois os principais sujeitos de direito no Brasil. Pessoa física e pessoa jurídica. Justo por isso, conforme cobrado na prova de analista do STJ em 2005, bem como do TRE em 2008 em Goiás, justo por isso, a personalidade é um atributo inerente à pessoa. A personalidade é um atributo inerente à pessoa. É só a pessoa, senhores, ou melhor dizendo, toda pessoa, ela possui personalidade jurídica. É um atributo inerente à pessoa. É uma qualidade de ser pessoa. Então, toda pessoa possui personalidade jurídica. É um atributo da pessoa, é uma qualidade de ser pessoa. Toma cuidado. Por quê, senhores? Por quê?
Os animais não são dotados de personalidade jurídica no nosso país. Os animais no Brasil não possuem personalidade jurídica. É um atributo da pessoa. O animal não pode ser proprietário no Brasil. Ele não pode ser titular de um direito de propriedade. Eu não posso, por exemplo, colocar essa sala no cartório em nome do meu cachorro. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Os animais não são dotados de personalidade jurídica no Brasil. Fique bem atento com isso, porque vez por outra a gente vê umas notícias desencontradas na imprensa brasileira, dizendo que um determinado cidadão ou cidadã deixou herança para um cachorro. Não é verdade? No Brasil não dá para fazer isso. Não dá para o cachorro ser titular da herança. O máximo que pode ser feito é abrir uma fundação de amparo aos animais, alguma coisa nessa linha. Mas, em regra, não dá, repito, para você deixar em nome do animal, porque ele não é dotado de personalidade jurídica no Brasil. Pois bem, joga aí na tela de novo. Vencida essa noção inicial de personalidade jurídica e verificando que ela é um atributo inerente tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, nós iremos agora nos debruçar sobre o estudo da pessoa física, que é o nosso item 2. Pessoa física, também chamada de natural ou de existência visível. Então nós iremos nos debruçar aí sobre o item intitulado de pessoa física, natural ou de existência visível. É o nosso item de número 2, porque é este o nosso tema central. Na nossa próxima aula, nós iremos encarar o tema pessoa jurídica e assim vamos evoluindo nos demais temas, ok? Então vamos começar aí. Quem é a pessoa física, que também é chamada de natural ou de existência visível? Expressões sinônimas. Física, natural ou de existência visível. Quem é ela? A pessoa física, senhores, hoje é o ente dotado de estrutura biopsicológica. Ente dotado de estrutura biopsicológica, ou complexidade biopsicológica. Toma cuidado que não é mais o ente biologicamente criado. Pessoa física não é mais o ente biologicamente criado, porque nós temos métodos artificiais de criação. Sim, é plenamente possível hoje a criação de uma pessoa física através de métodos artificiais. Quais são esses métodos, Maísa? Joga aí na tela. Se divide em 2 braços, tá? Se divide em 2 braços. Nós temos a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então se divide em 2 braços, inseminação e fertilização. São os 2 métodos aí, inseminação e fertilização. E o que é inseminar? Inseminar, etimologicamente, significa colocar dentro. Então, etimologicamente, pela origem da palavra, inseminar é colocar dentro. Então, você vai pegar o gameta masculino e, através de um método artificial, inserir no corpo da mulher. Inseminar é colocar dentro. Já a fertilização é diferente. Porque a fertilização acontece fora do corpo da mulher. Fora. Você vai pegar o gameta masculino, o gameta feminino, fertilizar in vitro, fora do corpo da mulher, in vitro, e aí depois você vai inserir no corpo feminino. Então, enquanto na inseminação você pega o gameta masculino e insere no corpo feminino, colocar dentro, na fertilização você vai fazer essa junção do gameta masculino com o feminino fora do corpo da mulher e depois vai colocar dentro do corpo dela. É justamente por isso, Maísa, joga aí na tela, que afirma-se que a fertilização ela é in vitro ou na proveta, porque é fora do corpo feminino. In vitro ou na proveta, porque é fora do corpo feminino. Enquanto que a inseminação é in vivo. In vivo, porque é dentro do corpo da mulher. É in vivo, porque é dentro do corpo da mulher. Então, a fertilização é in vitro e a inseminação é in vivo. Tanto a inseminação quanto a fertilização, em uma primeira análise, poderão ser homóloga ou heteróloga.
Então, tanto uma quanto a outra poderão ser homóloga ou heteróloga. Homóloga ou heteróloga. Na homóloga, utiliza-se o material genético do próprio casal. Na homóloga, utiliza-se o material genético do próprio casal. Então pega o gameta, o esperma do marido, o óvulo da esposa, faz uma fertilização, ou pega o gameta masculino, põe dentro do corpo feminino, enfim, utiliza-se do material genético do casal. Já na heteróloga, você vai se utilizar de material genético de terceiro. Na heteróloga, você se utiliza de material genético de terceiro. Banco de sêmen, banco de óvulos. Então você vai lançar mão de um material genético de terceiro. Perfeito. Tanto a inseminação quanto a fertilização, joga na tela de novo, pode ser em vida ou após a morte. Pode ser em vida ou após a morte. Então, tanto uma quanto a outra pode ser em vida ou após a morte. Como assim em vida ou após a morte? Pode-se pegar os gametas, marido e mulher, ou de um terceiro que estejam vivos, ou ainda se utilizar de um gameta congelado, crioconservado. Acontece, né? O cidadão está com uma doença terminal, está fazendo tratamento de câncer que pode gerar infertilidade, faz o congelamento do gameta, para que, caso no futuro a sua esposa tenha o desejo de gerar um filho dele, com a autorização expressa dessa outra pessoa deixada em vida, isso seja possível. Então pode ser em vida ou após a morte. Então, amigos, por conta dos métodos artificiais de criação, ok? Hoje não mais dá para você dizer que a pessoa física é um ente biologicamente criado. Não dá mais para dizer isso. Não dá. Hoje, o que se afirma é que é o ente dotado de estrutura biopsicológica. Beleza? Fica atento na hora da prova. Mas avançando aí, Maísa, 2.1, quando é que essa pessoa física ela vai adquirir personalidade jurídica? Quando é que haverá a aquisição da personalidade jurídica? A aquisição da personalidade jurídica por parte da pessoa física está regulada no artigo 2º do Código Civil. O artigo 2º do Código Civil regula o tema na sua primeira parte, Maísa. Joga aí na tela. Eu vou até travar aqui a primeira parte dele, ó. Na sua primeira parte, regula do tema. E diz a primeira parte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Começa do nascimento com vida. Então, exige a lei dois únicos requisitos. Nascimento com vida. Não se exige nada a mais, nem nada a menos do que o nascimento com vida. E como é que você vai aferir? Como é que você vai verificar na prática se houve ou não o nascimento com vida? Como perquirir isto na prática, senhores? Amigos, o critério é extremamente objetivo no Brasil. Extremamente objetivo. No Brasil, senhores, no Brasil, o nascimento com vida, ele ocorre a partir do momento em que o cidadão respira. Quando o bebê respira, quando ingressa ar nos seus pulmões, quando ele respira, quando ingressa ar nos seus pulmões, existe o nascimento com vida. Pronto. Respirou, ingressou ar nos pulmões, principiou o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, fala-se, por conseguinte, em nascimento com vida. Fala-se, por conseguinte, em nascimento com vida. Existe até um exame, tá? Se a criança nasceu, o bebê nasceu, está na dúvida se ele respirou, adquiriu personalidade e veio a morrer, ou se simplesmente ele já estava morto antes do nascimento, antes do parto, melhor dizendo. Está na dúvida?
O que é que a gente faz? Faz um exame lá de medicina legal. Olha o nome dele, joga na tela, Maísa. Dosimasia hidrostática de galeno. Realizamos um exame chamado de dosimasia hidrostática de galeno. Dosimasia hidrostática de galeno. Esse exame, gente, é um exame muito simples, em que você pega o pulmão do recém-nascido, obviamente que ou já teve no parto, constatado o seu falecimento pretérito, ou morreu segundos depois e ficou na dúvida se respirou ou não respirou, se adquiriu ou não personalidade. Você pega o pulmão e joga numa bacia d'água. Uma bacia d'água. E a partir daí, verifica-se se flutua ou se afunda. E a depender dessa variação, você tem parâmetros de medicina legal afirmando o ingresso ou não de ar nos pulmões. Observe, então, que o critério ele é extremamente objetivo. Extremamente objetivo. Fiquem atentos na hora da prova. Observem, os senhores, ainda que a lei ela não exige nada além disto. Nada além disto. Apenas exige, senhores, o direito posto à legislação, o nascimento com vida, diz a doutrina, o ingresso de ar nos pulmões. Então não precisa ser uma vida viável, não precisa ser uma vida viável, não precisa ter sobrevivido mais de 24 horas, então não tem que ser viável, não tem que ter sobrevivido mais de 24 horas, não precisa ter forma humana, nada de viabilidade, nada de viver mais de 24 horas, não precisa ter forma humana, nada disso. Não precisa ter cortado o cordão umbilical, não precisa de nada disso. Basta um nascimento com vida. Basta um nascimento com vida. Ok? Após o nascimento, porém, com vida, após o nascimento com vida, o passo subsequente é o registro. Após o nascimento com vida, o passo subsequente será o registro. Sim, todos nós temos registro de nascimento. Então, o passo subsequente será o registro. Todos nós temos registro de nascimento. Pergunta a sua prova. Este registro de nascimento da pessoa física é um ato declaratório ou constitutivo de direito? É um ato declaratório ou constitutivo de direito? É um ato declaratório. O registro de nascimento da pessoa física é um ato declaratório. Ele é um ato declaratório porque, na verdade, a sua eficácia retroage à data do nascimento. Sim, retroage à data do nascimento. Nasceu com vida, aqui você adquiriu a sua personalidade. O seu registro posterior apenas vai declará-la. Apenas vai declará-la. Então, se você chega em casa hoje, pega a sua certidão de nascimento lá amarelada, lá vai ter: declaro para os devidos fins que Luciano Lima Figueiredo nasceu no ano tal, às tantas horas, filho da genitora fulano. Tá lá, tudo lá. Ele apenas declara. Ele declara a data do seu nascimento. Tanto é assim, gente, que você se registra dias depois do seu nascimento, né? Você é registrado dias depois após o seu nascimento. E, obviamente, é a data do seu nascimento, que é do seu aniversário, que é a da aquisição da sua personalidade. Então, ele retroage. Ele tem esse efeito pretérito, para trás, retrooperante. Então, ele retroage, ele tem esse efeito pretérito, para trás, retrooperante. Quando a gente diz em direito que tem efeito retroativo, retroage, pretérito, para trás, nós afirmamos que os efeitos são ex tunc. Ex tunc. Então, quando nós afirmamos que o efeito é retroativo, nós afirmamos em direito que é ex tunc, para trás. Ex tunc, para trás,
é um efeito retroativo, ex tunc, para trás. Beleza? E aí vamos avançando. 2.2, nascituro. 2.2, nascituro. Quem é o nascituro? O nascituro é aquele que já foi concebido, e ainda não nascido. Já foi concebido, ainda não é nascido, mas é dotado de vida intrauterina. Já concebido, ainda não nascido e dotado de vida intrauterina. Este é o nosso querido nascituro. Já concebido, ainda não nascido e dotado de vida intrauterina. Este é o nosso querido nascituro. Pois bem, pergunta a tua prova. Como fica a personalidade jurídica do nascituro? Será que o nascituro tem personalidade jurídica? Aí, meu amigo, é a segunda parte, Maísa, joga aí na tela. A segunda parte do artigo 2º do Código Civil. O artigo 2º diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Este é o teu primeiro norte para a tua prova, a redação do artigo de lei. Mas pode acontecer que a sua prova pergunte sobre as teorias que regulam acerca da aquisição da personalidade. E é sobre estas teorias que nós iremos iniciar o nosso segundo bloco. Até daqui a pouco.